Todos nós cometemos erros, até mesmo atletas de alto rendimento, mas isso não quer dizer que eles tenham desistido. Volta e meia, esses erros são registrados por câmeras e isso pode gerar imagens pra lá de engraçadas. No vídeo de hoje, você verá algumas cenas épicas de atletas que foram capturadas pelas câmeras. Isso raramente acontece. Casos flagrados por câmeras. Jogadores de futebol. Esses jogadores estavam curtindo uma partida de futebol entre amigos para relaxar um pouco no final de semana, quando uma coisa bizarra aconteceu. As usinas nucleares que estavam atrás do campo simplesmente desabaram e provavelmente esse foi o momento mais emocionante de toda a partida. Goleiro número 1. Alguns jogadores de futebol dão simplesmente tudo de si pela camisa do seu time, e aqui nós temos um caso que mostra que mesmo que as coisas pareçam estar perdidas, é possível reverter a situação. Veja o que este goleiro conseguiu fazer em apenas alguns segundos. De forma inacreditável, ele consegue impedir que a bola entre. Eu aposto que a torcida adversária já estava comemorando esse gol. Defendendo o neto. As avós fazem de tudo para proteger os seus netos, e essa aqui foi além de tudo que você já viu para ajudar o seu netinho. Enquanto ele estava sofrendo para se livrar do adversário na luta, ela resolveu interferir e aplicar um golpe contra o lutador. Agora nós já sabemos de quem o atleta herdou, né? Esse talento aí nos ringues. Esquiador descontrolado. Este esquiador profissional acabou perdendo um pouco o controle durante uma importante prova e, como você pode perceber, o esqui é um esporte de alta velocidade. Por conta disso, foi quase impossível que o atleta conseguisse parar e voltar para a pista. Queda mortal. As manobras realizadas por atletas da ginástica olímpica podem ser realmente muito impressionantes, mas é claro que não é sempre que as acrobacias saem como os atletas estavam esperando, como neste caso, que a atleta acabou calculando errado o seu salto e caiu de cabeça depois da cambalhota. Por sorte, nada grave aconteceu com ela, mas com toda certeza, uma queda dessas não deve ser agradável. Reação incomum. Enquanto estão em uma partida, os atletas podem acabar tendo reações inesperadas por conta da adrenalina e nervosismo, mas esta aqui teve uma reação que com certeza não é comum. Ela estava perdendo e depois de mais de um erro ela fez isso, levantou seus shorts. Bom, eu não sei o que ela estava sentindo nesse momento, mas posso afirmar que nunca tinha visto uma atleta decepcionada pela derrota fazer algo do tipo: jogando com a raquete. Os equipamentos usados são muito importantes para os resultados dos atletas em alguns esportes, como é o caso do tênis, e esta jogadora parece não ter tido muita sorte com a sua raquete. Vejam que, quando ela vai rebater a bola, a raquete acaba quebrando e voa junto com a bola. Parece que ninguém entendeu o que havia acontecido, até mesmo a jogadora fica alguns segundos ali parada se perguntando o que aconteceu. Vale tudo na corrida. Nós sabemos que nem todos os atletas têm um bom espírito esportivo e conseguem digerir uma derrota facilmente. Este aqui, por exemplo, quando percebeu que estava perdendo, resolveu tentar qualquer coisa para ultrapassar o adversário. Ele resolveu agarrar o outro corredor pelo short, mas parece que aqui a justiça foi feita e ao invés do jogador cair ou ficar para trás, quem acabou se dando mal e caindo foi o atleta que estava tentando levantar vantagem. Atleta fisgado. Este competidor do salto com vara acabou sendo capturado pelo seu próprio instrumento de trabalho. Vejam que quando ele salta, a vara acaba ficando presa no seu short. Por sorte, ele não se feriu durante a apresentação e no final a cena ficou até engraçada. Treinador descontrolado. Algumas pessoas têm dificuldade de admitir uma derrota e aqui nós temos um exemplo disto. Esse treinador ficou tão incomodado com o fato do atleta treinado por ter perdido a luta que se descontrolou. E o mais bizarro disso tudo é que o treinador começou a se despir enquanto dava gritos furiosos. No meio de toda esta confusão sobrou até para os jurados, mas todo esse show, no final das contas, não mudou o resultado da luta. Futebol na neve. Enquanto aqui no Brasil algumas partidas de futebol precisam ser interrompidas por conta das altas temperaturas, em outros países os jogadores estão jogando no meio da neve. E parece que a neve pode ter efeitos bastante curiosos. Veja como a bola simplesmente não atravessa a linha do gol. Parece que a neve está desempenhando um papel da goleira na partida. Cuidado com a janela.
Este esquiador estava tentando exibir um pouco das suas habilidades, mostrando o que conseguia fazer, mas as coisas acabaram sendo um pouco diferente do que ele estava imaginando e quando ele jogou um dos seus esquis, ele acabou acertando justamente a janela de um ônibus que estava atrás dele. Ou ele realmente não tinha ideia do que estava fazendo, ou teve muito azar. Comemorando antes da hora. O vôlei pode ter lá suas surpresas e é por isso que nós não devemos comemorar a vitória antes do tempo. Veja este caso. As jogadoras já estavam comemorando o ponto quando a bola retornou e o outro time acabou saindo com a melhor. Eu aposto que elas não estavam esperando por essa surpresa e com certeza não ficaram nada felizes de perder esse ponto. Corrida invadida. Normalmente são apenas seres humanos que participam de corridas com revezamento, né? Pois bem, parece que os cachorros não conhecem essa regra e um deles resolveu que gostaria de competir. E parece que ele leva jeito para a competição, já que acabou em uma posição surpreendente. Mas infelizmente ele não pôde receber a sua medalha, já que a modalidade só admite pessoas. Show de profissionalismo. Antes de um jogo de hóquei começar, esse cantor estava fazendo uma apresentação e é claro que ele estava usando patins para se movimentar pela pista, mas talvez ele não fosse um patinador tão experiente. O cantor acabou caindo no meio da apresentação, mas se você acha que ele parou a sua apresentação ou interrompeu a música por conta disso, você está enganado. Mesmo depois de cair, ele continuou cantando e ele ainda precisou de algumas tentativas para levantar. Gafe durante a premiação. Esse competidor paralímpico da modalidade arco e flecha se saiu muito bem e acabou levando para sua casa o ouro da competição. E depois de todo aquele esforço, treinamentos e de dar tudo de si na prova, é hora de receber a medalha. Normalmente este é o melhor momento para os atletas e uma grande honra para quem está medalhando, mas este homem acabou cometendo uma das maiores gafes do esporte já registrada. Veja o que ele fez. Ele estende a mão para cumprimentar o campeão, mas logo percebe que o gesto foi um erro e retira rapidamente a mão. Tacada certeira. Encaçapar bolas em uma partida de sinuca pode não ser tão fácil quanto parece. Bom, pelo menos para a maioria de nós não é assim tão fácil. Agora veja quantas bolas esta mulher consegue encaçapar de uma só vez. É impressionante. Se o feito não tivesse sido filmado, seria difícil de acreditar.